Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso Meu Corpo Blindado. Por que usar remédio para diabetes reduz a imunidade e aumenta as viroses? Olha a correlação. De cada 10 pacientes no meu consultório, pelo menos 6, 60%, é muita coisa, apresentam queixas ligadas ao tratamento do excesso de glicose no sangue com remédios. Por exemplo, é muito impressionante. As pessoas começam a tratar com remédio para reduzir glicose. É claro que isso é importante, tem que reduzir a glicose. E muitas vezes o recurso que a pessoa utiliza são medicamentos. E logo em seguida ela começa a apresentar os seguintes sintomas: náusea, muito enjoo, né? Vômito, diarreia, dor abdominal, dor de barriga e falta de apetite. Por que será que isso acontece? Este é o podcast dos efeitos adversos para a saúde. Depois que você ouvir o que está escrito nas bulas sobre os efeitos adversos que detonam a imunidade de seus pacientes, vai entender por que esse tipo de tratamento lhe afasta de receber recomendações ou ter mais pacientes em seu consultório. Eu sou o imunologista, professor Dr. Luiz Augusto. Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje. Ok? Então, muita atenção, hein? O excesso de glicose no sangue, ele vem depois da inflamação. Portanto, não é reduzir a glicose a estratégia, é reduzir a inflamação. E para isso, não existem medicamentos. Ah, doutor Luiz Augusto, mas e os anti-inflamatórios? Opa, esse é o grande perigo. Porque ao utilizarmos os anti-inflamatórios, os sintéticos, né, as drogas, os fármacos, você vai fazer algo muito radical contra a sua imunidade, forçando a queda, forçando o nível de linfócitos, de leucócitos, de monócitos, neutrófilos no tecido, e com o tempo a inflamação aumenta. Então, existem mecanismos naturais para diminuir a inflamação, e eu vou mostrar isso para vocês mais ao final da aula. Agora, vamos pensar então num paciente que já está com excesso de glicose no sangue. Reduzir a glicose no sangue é obrigatório para uma vida saudável. Eu não estou dizendo que isso não tem que ser feito. Tem que ser feito. Quanto mais glicose, mais inflamação o paciente vai ter no corpo. A glicose gera uma ligação química nas proteínas do corpo, em especial dos vasos sanguíneos. Isso é muito grave. Por isso, os médicos receitam esses medicamentos para reduzir a glicose no sangue com o máximo de urgência possível. Você sabia que isso é extremamente perigoso para a imunidade? Inclusive, isso pode levar mais sintomas graves, como as viroses. Mas, professor Dr. Luiz Augusto, existe uma prova científica disso? Desse efeito adverso da metilformina sobre a imunidade do paciente? Existe, gente. E eu vou lhe mostrar isso agora. Está escrito na bula do próprio medicamento, do fabricante desse medicamento. Vocês mesmos podem fazer essa pesquisa diretamente lá no site da Anvisa, tá? O site é consultas.anvisa.gov.br/bulário e você vai escrever lá o nome do medicamento, metformina, e vai baixar a bula do profissional. Eu já fiz isso e vou mostrar aqui para vocês. E está escrito na bula a diminuição da absorção de vitamina B12. Este é o problema. Quanto mais metformina o paciente usar, mais dificuldade o intestino vai ter de absorver a vitamina B12. E isso vai comprometer a imunidade. A coisa é muito séria. Vamos observar isso, então. Eu vou pegar aqui com vocês agora a bula.
tá? Então, tá aqui, ó. Eu já fui lá no site da Anvisa, tá? E já baixei. Então, tá aqui, cloridato de metformina, tá? Peguei aqui de uma farmacêutica bem famosa e tá aqui. Eu vou direto nos efeitos adversos, tá? Então, estou só descendo a bula e quero mostrar para vocês, ó, advertências e precauções. Acidose lática, função renal, compromete a função renal, tem problemas durante a gravidez, e aqui está a coisa mais grave relacionada ao sistema imunológico. Vamos lá, ó. Atenção. Tan, 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 tan. Deixa eu só pegar aqui. Cadê? Vamos lá. Aqui, vamos, deixa eu ver se está aqui, ó. Ok, ok. Ó, aqui está. Muita atenção. Metabolismo e nutrição. Diminuição da absorção de vitamina B12. Com redução dos níveis séricos durante o tratamento em longo prazo com metformina. Recomenda-se levar em consideração tal etiologia caso o paciente apresente-se com anemia megaloblástica. Gente, essa é a recomendação do fabricante para o profissional da saúde. Olha só, ele está falando assim, atenção, doutor, atenção, doutora. Se o senhor tratar o seu paciente com esse medicamento durante um longo prazo, ele vai desenvolver anemia megaloblástica. E essa anemia megaloblástica tem relação com a baixa absorção de vitamina B12. E por que que isso acontece? Vejam só. Aqui está o mapa mental do sistema imunológico, né? Todas as células imunológicas nascem na medula óssea. E todas elas vêm de uma célula-tronco pluripotente, chamada HSC, hematopoética stem cell. Essa célula precisa dos nutrientes suficientes e necessários para que ela possa se diferenciar, ou em linfócito, ou em neutrófilo, ou em eosinófilo, ou basófilo, ou monócito, ou plaqueta, ou glóbulos vermelhos. A falta de vitamina B12 prejudica essa diferenciação celular. E uma das coisas que acontece é as hemácias, os glóbulos vermelhos, como esses aqui atrás de mim, eles ficam com tamanho super acentuado, a ponto de quase estourar, por falta de vitamina B12. Por quê? Isso é uma coenzima, é uma estrutura química que faz parte de algumas enzimas essenciais no metabolismo do grupamento hemo, que se liga ao ferro para formar hemoglobina. E sem hemoglobina, a hemácia não funciona. Ok? E aí ela acaba inchando, aumentando de tamanho e podendo estourar, puff, literalmente por causa disso, gerando a anemia megaloblástica, ou seja, é um tamanho muito grande das hemácias e elas acabam estourando por falta de nutrientes. Olha que estranho. E tudo por causa de uma questão nutricional. Ah, mas doutor Luiz Augusto, isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa? Bastaria ela ter problemas de nutrição? Bastaria ela não estar consumindo os alimentos na dose certa, né? E aí, como que a gente resolve isso? O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: o profissional de saúde, se ele sabe disso, ele tem que orientar o profissional, ou melhor, ele tem que orientar o paciente na hora da consulta. E explicar, olha, eu estou te dando aqui esse medicamento para a gente tentar reduzir a sua glicose o quanto antes, mas isso vai comprometer a sua saúde. Portanto, o caminho é, vamos mudar a sua dieta, vamos melhorar a sua capacidade motora, melhorar a sua atividade física e tentar reduzir essa glicose agora, num momento rápido, mas isso não pode demorar mais de 30 dias. A partir daí, eu começo a comprometer a sua imunidade. Porque a vitamina B12, a deficiência de vitamina B12, não tem relação somente com a anemia megaloblástica. Infelizmente, não.
A falta de vitamina B12 compromete também a produção dos glóbulos brancos, porque ela é fundamental para a formação dos linfócitos. E linfócitos serve para quê, gente? Qual que é o principal papel dos linfócitos? Os linfócitos, se você não sabe, tome nota. Eles são essenciais para o combate aos vírus. É exatamente isso. Portanto, se eu tenho uma deficiência de vitamina B12, o paciente também vai ter um comprometimento na capacidade do sistema imunológico dele reduzir, identificar e eliminar vírus no corpo. Doutor Luiz Augusto, espera aí, isso é sério? Quer dizer que se eu tiver um paciente sendo tratado com metilformina para tentar eliminar a glicose no sangue, para tentar reduzir a glicose no sangue, o quanto antes, isso é perigoso, eu vou estar provocando mais viroses nesse paciente? Sim. E isso em tempos de pandemia é muito sério. Querem uma prova disso? Então, observem com muita atenção um documento científico muito especial, publicado em novembro de 2021. Olha só, gente. O que eu trago para vocês é sempre coisa muito, muito recente, tá? Esse é um documento de novembro de 2021. Ele foi publicado numa revista extremamente importante, e é um artigo especial, vocês vejam só, special article, né? Então, vamos só dar os créditos, eu sempre dou os créditos aos cientistas, né? Então, vamos lá, ó. Nós estamos falando aqui, então, de onde que é essa turma? Vamos lá. Então, ó, Camila Batista, Vanessa Sintra, vocês estão vendo? Paulo Lucena, Raul Magalhães, Castro, vamos ver. Então, esses autores, todos eles, olha que legal. Então, ó, da Universidade Federal de Pernambuco, né? Nós temos também colaboração aqui da Escola de Biomedicina do México. Nós temos também uma colaboração do Departamento de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, Colégio de Nutrição, estão vendo? Então, Paraíba, Hospital Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, muito legal, né? Muito bom ver artigos científicos de biólogos, imunologistas, médicos brasileiros, né? E junto com outros cientistas do mundo, fazendo um alerta aí para nós. E esse é um artigo de revisão muito especial, onde eles mostram claramente para nós o seguinte, olha lá, a função da vitamina B12 na infecção viral. Ó, the role of vitamin B11 in viral infection. Eles estão fazendo uma revisão e mostrando uma relação, gente, entre, olha, músculo, intestino e cérebro. E as implicações disso na infecção com SARS-CoV-2. Está aí o perigo. Então, acompanhe comigo o raciocínio. Acompanhe comigo o raciocínio. O profissional de saúde, de forma inapropriada ou de forma negligente, começa a tratar o paciente com metformina. Então, toma aí, vamos reduzir essa glicose que está muito perigoso. Está aqui no seu exame de sangue, não dá para ficar assim. Nós estamos vivendo uma pandemia. O vírus está circulando, ele está mutando, ele está espalhando cada vez mais. E não vai parar de mutar, e não vai sair de nós nunca mais, não tem mais jeito. E aí o que acontece? Cai a absorção de vitamina B12 no intestino. E ao cair a absorção de vitamina B12, o que vai acontecer com o vírus? Ele vai proliferar neste organismo. Fora a anemia que eu acabei de mostrar. Então, gente, a coisa é muito séria. E vamos entender por que isso acontece. Olha, aqui no artigo científico, a gente tem isso sendo mostrado para nós, bem claramente nesse gráfico. Vejam só a beleza disso. Aqui nós temos as duas situações, tá? E a gente vai comparar uma com a outra. Na presença de vitamina B12, então está aqui em verde,
e na ausência de vitamina B12, aqui em vermelho. Cérebro, nós temos um ataque, então nós temos um comprometimento nas funções cerebrais. Ó, vai faltar oxigênio. As hemácias vão morrer por causa da anemia megaloblástica, vai faltar oxigênio para o cérebro. Então, problemas psiquiátricos e doenças neurodegenerativas. E vocês vão observar que o ciclo, gente, é muito grave. Lembra que eu expliquei? Olha, muitos pacientes que chegam no meu consultório com tratamento com metformina começam a apresentar náusea, dor de cabeça e às vezes até insônia. Olha aqui. Pode ser que ele já esteja deficiente de vitamina B12. Aí eu vou lá, faço a análise da imunidade dele e comprovo isso, né? Então, olha a importância da vitamina B12 para o intestino. Por quê? Uma vez que eu comprometo o meu sistema nervoso, o meu sistema vago, o nervo vago, que é responsável por toda a motilidade intestinal, que são aqueles movimentos periostáticos, para eu conseguir eliminar as fezes, todo o mecanismo de liberação de insulina no pâncreas, tudo isso é comprometido. A pessoa começa a sentir problemas de náusea, excesso de acidez estomacal, aí ela começa a ter refluxo, porque eu comprometo a resposta vagal do nervo vago, ok? Então tá aqui, ó, deficiência no tono vagal. Gente, a coisa é muito grave, tá? Enquanto o meu intestino está saudável e eu tenho uma digestão eficiente, que eu tenho bactérias boas, as bactérias intestinais boas vão produzir os ácidos graxos de cadeia curta, que são os processos anti-inflamatórios. Isso vai ser liberado no corpo e vai diminuir a inflamação no corpo como um todo. A falta de vitamina B12 para essas bactérias, olha o que vai provocar. O aumento de LPS no sangue, que são as lipoproteínas, que são as lipoproteínas de bactérias gram-negativas, interleucinas inflamatórias e começa a inflamar o corpo. E as bactérias ruins começam a crescer. É um desbalanço, né? É ruim essa palavra, né? Imbalanced, ou seja, a microbiota intestinal ela começa a ficar desequilibrada, comprometida. Gente, é um ciclo. É um ciclo vicioso que só prejudica o organismo, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Ok? E aí, meus queridos, o que vai acontecer? O músculo começa a perder também a capacidade de resposta à insulina. Olha aqui, enquanto tem vitamina B12, ele está sensível à insulina. Na falta de vitamina B12, ele fica resistente à insulina. Aí a pessoa fica com fadiga, a musculatura não funciona mais e a inflamação começa e vai exagerando. Olha que loucura! Nossa, meu Deus, isso tudo por causa da falta de vitamina B12. E o que o profissional de saúde fez? Ele te receitou um medicamento que reduz a absorção de vitamina B12. Qual que é a lógica disso? Mas eu tenho que reduzir a glicose no sangue. Ah, é? Você vai reduzir a glicose no sangue, diminuindo a vitamina B12 no corpo desse paciente? Olha o comprometimento que você vai estar fazendo com a musculatura, com o intestino e com o cérebro com esse paciente. Ah, então é só receitar vitamina B12, então, junto. Ah, tá legal. Então é isso. Então você receita os dois. Tá. E se o seu paciente não tomar? E se ele não fizer as coisas corretamente? E se faltar? E se ele tiver deficiência? Como está provado na bula. Não sou eu que estou dizendo. É a bula do medicamento que está escrito lá, gente. Está na bula. Então, a coisa é muito, muito, muito séria. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Tá ok? A diminuição da absorção de vitamina B12 é causada pela metformina. E isso compromete todo o sistema muscular, gastrointestinal e cérebro. E o paciente vai ficando cada vez pior na falta de vitamina B12. Tanto isso é verdade
que veja só o que é revelado nesse documento. Olha só. Pacientes diagnosticados com COVID-19. Então, tá aqui, ó, resultado positivo de PCR para COVID-19, tá? Com sintomas. E persistente, e pós-COVID-19, com sintomas persistentes, mesmo com PCR negativo. A administração de vitamina B12 nesses pacientes melhoram a capacidade da atividade muscular, diminui dor abdominal, melhora a capacidade cerebral. Tá vendo? Isso tanto logo no diagnóstico da COVID-19 quanto após no tratamento. Então, melhora a força muscular, diminui dor abdominal, diarreia, náusea, né? Melhora a cognição, diminui os sintomas de perda de cognição, que acontece muito em pacientes pós-COVID-19, anorexia, perda do paladar. Tudo isso é melhorado com a administração de vitamina B12. Então, vejam só o papel central dessa vitamina. E aí, você utilizando metformina para tratar a diabetes, sendo que a metformina diminui a absorção de vitamina B12 pelo organismo. Faz sentido? Faz sentido? Então, esse é o alerta. É isso que eu queria que vocês entendessem hoje. Tá? Então, essa é a lógica. E por que a redução dos níveis de vitamina B12, então, aumenta os riscos dos sintomas graves de virose? Porque a vitamina B12 é essencial para a maturação dos linfócitos. Não é só dos glóbulos vermelhos. Então, olha aqui atrás de mim, um glóbulo branco e um glóbulo vermelho. Os dois dependem de vitamina B12. Ok? E é isso que a gente acabou de observar, aí provado pela ciência. Mas, professor Dr. Luiz Augusto, eu entendi. Sabendo disso, existe alguma forma que eu possa fazer para avaliar o meu paciente se a administração, se a receita de metformina vai prejudicar ainda mais a imunidade dele? A resposta é sim, existe. Você pode, por exemplo, solicitar um hemograma do seu paciente antes de receitar a metformina e observar um fenômeno típico, muito típico, no tratamento com esse medicamento. Eu vou lhes mostrar isso, dar uma prova para vocês real disso, de um caso clínico que aconteceu no meu consultório, tá? Com uma paciente minha. Observem com muita atenção o resultado do hemograma dessa paciente. Ela usava metformina. Claro, depois que eu observei o que estava acontecendo, a gente fez um tratamento todo especial, todo específico, ela nunca mais precisou usar, a glicose foi reduzida e ela saiu dessa síndrome inflamatória grave. Mas muita atenção agora em que a gente identifica. É um sinal de perigo assim, ó, clássico. E a pessoa que entende a análise da imunidade consegue perceber facilmente, tá? E eu vou mostrar para vocês e vamos ver se vocês conseguem identificar qual que é o sinal de perigo que está ali, ó, saltando aos olhos do profissional. Se ele tivesse habilidade, ele saberia e jamais receitaria metformina nesse caso. Ok? Por quê? Porque já é um paciente com deficiência de vitamina B12. Isso compromete toda a imunidade dele. Vamos observar, então. Deixa eu pegar aqui, então, o caso. Ó. Muito bem, já está aqui. Vou compartilhar a tela aí com vocês, para vocês acompanharem comigo. Então, vamos lá. Ó, aqui está o caso, tá? Deixa eu só aumentar. Essa aqui é uma paciente minha. Eu vou só aumentar aqui dar o zoom. Isso, muito bom. Olha isso aqui, gente. É muito típico, é muito típico. Olha aqui. Você já percebe claramente que é uma paciente com uma contagem muito significativa na redução de eritrócitos, de glóbulos vermelhos, né, das hemácias, olha elas aqui atrás de mim, em 4 milhões de células por ml.
Está muito baixo. Isso aqui deveria estar entre 4,5 e 4,8. Valores ideais para a mulher, 4,9 e 5. Tá ok? Ela está em 4. Se você, que só sabe usar faixas de referência para analisar, não deveria, mas paciência, você já ia ver aqui um erro, né? Porque aqui na faixa de referência você olha lá o mínimo. Mínimo 4,10. Então já está abaixo do mínimo. Já está abaixo do mínimo. Olha aqui, ó, 4,10. Aqui está em 4. Então já é uma contagem no número de hemácias. E por quê? Agora é que vem o grande detalhe. Aqui que começa a experiência em análise da imunidade. Acompanhem comigo. Estão vendo aqui o VCM? O que é VCM? Vamos escrever? VCM vou colocar aqui a letrinha e vou escrever. VCM é volume corpuscular médio, que representa para nós o volume da célula, né? Vou escrever aqui de preto para ficar mais bonito e maior, para vocês enxergarem direito. Volume corpuscular médio, VCM. Ok? Dá uma olhada no VCM dessa paciente enquanto estava. 95,8. Dá uma olhada na faixa de referência. 80 a 99,9. Então, nós estamos falando de células extremamente volumosas. E com uma contagem de células muito baixa. Então, essas células estão morrendo muito. Porque elas estão literalmente explodindo de tanto volume. Mas por que ela tem tanto volume assim? Sendo que a hemoglobina dela está baixa, 12,9. Sendo que o HCM está baixo, 32,1. Por que tanto volume assim? Falta de vitamina B12. E ainda o médico estava tratando a paciente com metformina. Então, a metformina estava tentando reduzir a glicose no sangue, mas ao mesmo tempo comprometendo a absorção de vitamina B12, comprometendo o funcionamento normal da medula óssea. Vejam só. O que fazer neste caso? Inverter o quadro, inverter o processo inflamatório. Se vocês observarem aqui o RDW, em 14,2%, né, que a taxa de distribuição de tamanho dessas células já é um outro sinal de perigo para a imunidade, mostrando um sistema imunológico extremamente pró-inflamatório. Então, a gente precisa reverter o processo inflamatório nesse paciente. E aí, sim, as coisas vão melhorar com o tempo. E não é com medicamento. Então, aí está uma prova, um caso clínico real, para que vocês percebam que não dá para usar medicamento quando o objetivo é reduzir o diabetes. Existe um outro caminho. Existe o caminho natural. E qual é o melhor tratamento efetivo da saúde para o caso do diabetes? O segredo, gente, é a prevenção da inflamação. Por quê? Quando a inflamação começar, quanto mais você deixar ela prolongar no seu corpo, lá na frente você vai ficar dependendo do medicamento para tentar reduzir aquela inflamação, e aí já é tarde demais. Então, o importante é eliminar da nossa vida os gatilhos inflamatórios, tá? E quando você eliminar os gatilhos inflamatórios, as chances são que o seu corpo permaneça num estado anti-inflamatório. Então, eu vou passar para vocês, então, anote, por favor, e de preferência de neon no seu caderno para você não esquecer mais, tá? Vou passar para vocês 7 gatilhos inflamatórios. Se vocês eliminarem esses gatilhos da vida de vocês, o seu corpo vai desinflamar. E é dia após dia. E é impressionante as melhoras, tá? Inclusive, isso deveria ser a receita que você poderia passar para os seus pacientes. Então, primeiro gatilho inflamatório, falta de sono.
É, falta de sono. Pessoas que dormem pouco diminui a capacidade de não inflamar. Quem dorme pouco aumenta os níveis de IL-6, IL-22, interleucina 6, interleucina 22, TNF-alfa, né, que é o fator de necrose tumoral alfa, interferon gama, e tudo isso são citocinas pró-inflamatórias. Então, primeiro gatilho, falta de sono. Tem que trabalhar o sono, gente. Isso é essencial, tá? Segundo gatilho inflamatório, redução de atividade física. Uma pessoa que faz atividade física, se ela, por exemplo, todo dia fazia caminhada e de repente ela para, imediatamente, em 24 horas, o nível de gordura corporal no corpo aumenta e isso começa a ativar os glóbulos brancos no tecido adiposo a produzir mais citocinas inflamatórias. É da noite para o dia. Em 48 horas você já tem um pico de citocinas inflamatórias. Aí começa o ciclo. É como se o seu corpo estivesse gritando, falando assim, por favor, volte a malhar, volte a fazer atividade física. E se você não faz isso, a coisa vai só piorando. Tá bom? Então, terceiro gatilho inflamatório é a gordura visceral. É a gordura no pâncreas, é a gordura no fígado, é a gordura no intestino. É aquela barriguinha. Isso ali é um perigo danado, gente. Essa gordura é a mais perigosa de todas. E da onde que ela vem? Consumo de álcool, consumo de alimentos ricos em glicose, como refrigerantes, ok? Sucos, esses sucos industrializados e assim por diante. Não pode de jeito nenhum. Tá? Quarto gatilho inflamatório. Elimine isso da sua vida o quanto antes. Estresse psicológico. Pensamento não resolve nada. Quanto mais você pensar para tentar resolver um problema, mais estressado você fica. Tá? Então, eliminar a necessidade de ficar pensando como resolver os problemas da vida só inflama o seu corpo cada vez mais. Gatilho número 5, poluição. Poluição ambiental, ok? Então, pessoas que vivem em cidades, como eu sofro com isso, infelizmente, tem que se desintoxicar, gente. Tem que ir para parques, tem que ir para praças, tem que ir para a natureza, locais com menos inflamação. Quanto menos, melhor, tá? Porque todas as partículas orgânicas persistentes que estão presentes no ar e nos alimentos diminuem a capacidade do sistema imunológico de produzir citocinas anti-inflamatórias. Gatilho número 6, tabaco, cigarro. Quanto mais cigarro, mais estresse oxidativo no corpo. Quanto mais fumaça, mais estresse oxidativo no corpo, mais peróxido de hidrogênio. As células imunológicas produzem mais inflamação. Aí depois vem o diabetes. E esse é o grande drama, né? Então, para fechar, o gatilho número 7 e o último é o estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? Não adianta você tentar suplementar o sistema imunológico se existe muito estímulo inflamatório no corpo. Por exemplo, olha só, alimentos que causam alergia no paciente. Se esse paciente tem alergia a glúten, se ele tem alergia à lactose, se ele tem alergia à caseína, são todas proteínas do leite e do trigo. Mais inflamado vai ser o intestino dele, mais gases ele vai produzir. Isso vai refletir daqui a pouco, olha, dia após dia, nariz escorrendo, tá? Coriza. E aí ele fala, olha, por que está acontecendo isso? Nossa, eu gripei de novo, eu resfriei de novo. Muitas vezes isso é uma alergia intestinal, causando um estresse oxidativo no corpo. E é claro que seu organismo vai tentar se defender disso. E quando ele tentar se defender disso, vai comprometer o pâncreas. Comprometendo o pâncreas, vai ter menos insulina.
menos insulina, mais glicose no sangue. Aí começa o ciclo vicioso. Aí vem a obesidade visceral e os problemas não param mais. Eliminem os gatilhos inflamatórios da sua vida. Não espera a glicose aumentar porque existe metformina, não, gente. Porque esse é o caminho mais perigoso que você pode ter para a sua saúde. Tá? É o mais perigoso. E não é isso que eu espero para você. Então, sabendo disso, eu lhe pergunto. Você recomenda para o seu paciente, sem pestanejar, sem preconceito, esses medicamentos para reduzir glicose? Sem saber como que está a imunidade dele? Se você quer ver o seu paciente extremamente satisfeito com o seu tratamento para o diabetes, considere cuidar da imunidade antes de receitar metformina. Tá legal? A gente vai continuar falando sobre os efeitos adversos para a saúde em um próximo tema, em uma próxima aula nossa. Tá legal? Então, continue acompanhando comigo esses conteúdos e pratiquem imunidade, gente. Esse é o caminho para a gente ter saúde plena. Tá joia? Então é isso. Vejo vocês, então, na nossa próxima aula. Tá legal?